Para quem é novo por aqui, quem é a doutora Juliana Moreira? Eu sou médica, sou formada há 20 anos pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu queria começar contando para vocês um pouquinho antes da minha história. A minha família é uma família grande e não tinha nenhum médico, e desde que eu era criança eu já comentava sobre ser médica. Porém, acho que nunca ninguém levou muito a sério na minha família por não ter nenhum médico. Quando eu entrei no segundo grau, tive contato com um médico, que eu acabei acompanhando ele também. Ele era médico legista, não era bem essa área que eu queria acompanhar, mas foi legal que eu comecei a ter realmente intuição de que eu faria isso. No segundo grau, eu já estava fazendo processamento de dados, não tinha nada a ver com a medicina. Eu resolvi desistir. Quando eu me formei no segundo grau no técnico em processamento de dados, eu resolvi fazer medicina. Quando eu estava terminando o curso técnico, eu resolvi fazer meu primeiro vestibular sem ter estudado. E eu vi que eu passava até para odontologia, menos para medicina, sem ter me preparado. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou conseguir. No ano seguinte, eu resolvi estudar com afinco um ano e para passar, eu sabia que só podia ser numa federal. E aí eu acabei passando para medicina e foi uma alegria que só. Eu sou de Santa Catarina, eu sou nascida em Joinville. Depois eu me mudei para Florianópolis, então, para fazer a faculdade. Foram 6 anos. Iniciei na faculdade querendo fazer dermatologia ou alergia. Eram minhas duas principais áreas. Só que o que é interessante, hoje em dia eu sei que tem um modismo até em cima da estética e da dermatologia, mas a gente brinca que naquela época dermatologia era dermato raiz. Tanto é que muitos colegas brincavam assim, dermatologia é uma medicina de urgência, se você não tratar logo, some, desaparece o problema. Eu fui cursando até a metade da faculdade, fazendo vários estágios, monitorias e muitas vezes direcionado muito para dermato, para alergia. E quando eu cheguei no meio da faculdade, eu comecei a fazer os estágios de cirurgia e eu ia muito bem nos estágios de cirurgia. E eu lembro uma vez, eu estava num plantão e eu era estudante de medicina do estágio e eu lembro que chegou um acidentado que tinha levado vários cortes no rosto e precisava da sutura, vários pontinhos. E os chefes que já sempre me elogiavam do meu desempenho cirúrgico falaram: não comenta com ninguém, mas eu não gostaria que o residente entrasse nesse procedimento, eu queria que fosse você, e eu era uma estudante de medicina. Então, para mim, aquilo foi forte de eu perceber que eu tinha um lado cirúrgico. Só que fazer cirurgia não era exatamente o que eu queria, assim, passar o dia inteiro no centro cirúrgico, não era meu perfil, por mais que eu gostasse muito de cirurgia, eu gosto do contato humano. Então, como que eu poderia conciliar fazer algo que eu tivesse contato humano e também pudesse fazer cirurgias? Foi quando eu comecei o estágio da ginecologia, que também tem cirurgias, tem a parte de consultório, exames, e a parte cirúrgica, mas uma parte cirúrgica mais leve que eu considerava, que eu considero que fazer uma cirurgia de 1 hora, 2 horas, já é um tempo ok. Quando eu estava chegando no fim da faculdade, então no 6º ano, eu comecei a ter dúvidas novamente se eu fazia ou dermatologia ou se eu fazia ginecologia. Eu acabei optando por ginecologia. Quando eu estava no 2º ano, deu uma vontade de talvez desistir da ginecologia para fazer dermatologia. Estava tão pouco que me aconselharam, não, termina a residência, são só 2 anos, e depois você tenta dermato. Durante a residência de ginecologia foi um outro insight que eu tive. Eu já tinha um lado dermato e estética aflorado junto. E eu lembro que eu comentava que seria legal fazer o tratamento da estética da região íntima. Já tinha cirurgia da ninfoplastia na época, da cirurgia dos pequenos lábios vaginais, mas era muito uma finalidade funcional, inchava muito, dava muito edema, muito hematoma, então as pacientes em si não gostavam muito de fazer por causa do pós e nem os médicos. E eu já tinha uma noção de que isso seria legal do ponto de vista estético, porque eu imagino o quê? Uma mulher, quando ela busca rejuvenescimento, eu falava na época, antes não era só rosto, depois não surgiu pescoço, colo, mãos, corpo, vai chegar na região íntima. E aí falavam que eu era uma maluca na época, nunca nenhuma mulher ia gostar de tratar a região íntima. Eu lembro que eu estava um dia num ambulatório com um colega médico e a gente estava examinando juntos uma senhora. Quando a senhora saiu da consulta, ele olhou para mim e falou: nossa,
ela fica assim, então reafirmei para mim como seria uma área interessante. Aí eu coloquei na cabeça, não, eu quero trabalhar com estética íntima. Eu amei a ginecologia quando eu estava terminando a residência. Eu falei, nossa, eu gosto de lidar com mulher. Eu adoro esse contato humano, adoro essa troca. Adoro você perceber que você pode tratar uma mulher desde a adolescência, passar por toda a vida adulta dela, ver ela se transformando como mulher, o novo emprego, viagens, intercâmbios, casar, filhos, separar e você dar apoio. As mudanças todas que uma vida de uma mulher pode apresentar e junto a entrada da menopausa. Mas aí eu coloquei isso na cabeça, não, eu já gostava de querer fazer dermatologia, eu acho que vai me deixar mais completa como uma médica que quer trabalhar com estética e funcional da região íntima, das tecnologias dos tratamentos íntimos, se eu fizer dermatologia. Quando aí eu busquei fazer a segunda especialização médica, eu fiz então dermatologia mais 2 anos. Com isso eu atuei bastante tempo, mas realmente na especialização de dermato a gente é mais focado para doença. Eu ainda senti que faltava fazer mais algum aprofundamento com estética para eu realmente conseguir me sentir plena. Assim, eu sempre fui muito exigente com isso. Eu acho que para eu entregar o melhor para o paciente, não acho que é legal um curso de fim de semana de alguma coisa. Eu acho que é legal você ter um embasamento, você ter uma formação sólida, né? A própria medicina, que já foi muito forte, são 6 anos de um curso intensivo, um curso integral, fora os noturnos, os estágios, os plantões, que a gente passa por todas as áreas. É o embasamento que diferencia um médico na hora de dar diagnósticos, porque muitas vezes alguns insights de diagnósticos que eu tenho num paciente que eu nem imagino porquê, eles vieram dessas inúmeras passagens de passar por oncologia, UTI, nefrologia, cardiologia, porque o ser humano, cada vez mais, eu acho que é a medicina do futuro, é você olhar para um paciente não como uma parte dele, mas que está tudo interagindo. A gente chama isso de medicina integrativa até. É legal hoje em dia os médicos que tenham uma visão mais ampla de todas essas formações possam dar isso para os seus pacientes. Eu estava fazendo a dermatologia, como eu falei, quando eu comecei a atuar, senti falta de um pouco mais de estética, uma estética com ética, com responsabilidade. Eu morava no Sul, eu tinha feito então a faculdade em Florianópolis, depois fiz a residência de ginecologia nessa primeira especialização em Florianópolis. Depois eu me mudei para Curitiba e fiz a especialização de dermatologia. Voltei para Joinville, atuei um tempo na minha cidade natal. E foi quando eu senti que estava pequeno, assim, para mim, que eu queria me aprofundar mais e queria ir para um grande centro. Me mudei para São Paulo há uns 9 anos atrás e vim fazer a terceira especialização. Então, mais um ano que foi medicina estética. Eu senti assim que eu realmente estava aflorando essa parte. Quando eu estava terminando essa terceira especialização, né, eu já dava aula antes, já fazia pesquisa, eu fui convidada pela instituição, ainda sendo aluna, para no ano seguinte eu já virar professora e eu entrei como professora já de 2 ambulatórios. Do ambulatório de Botox, de toxina botulínica, e o ambulatório de estética íntima que estava sendo criado. Então, pela minha formação de ginecologia, dermatologia e agora de medicina estética, eles acharam apropriado isso. Eu atuei como 2 anos como professora nessa instituição. Durante esse período, eu comecei como pesquisadora na USP, também de tecnologias para os tratamentos íntimos. Atuei com 2 anos lá dentro. Eu comecei a arrumar de querer crescer o meu consultório, a minha clínica. Eu saí um pouco dessas atividades, mesmo sendo convidada de vez em quando para dar aulas em congresso. E fui arrumando realmente da clínica, conseguir ter expertise, os protocolos que estão sendo cada vez mais direcionados para os tratamentos ginecológicos, da estética íntima e dermatológicos. Então, para quem não me conhece, tá começando a entender minha história e talvez entrou aqui com dúvida, nossa, a doutora é ginecologista, é dermato, trabalha com estética, todos eles. É amplo. Se você vir aqui, você como mulher, eu gosto de falar que você vai tratar por completo. Eu não deixei de fazer a parte que eu acho que é do médico. Se uma paciente minha tiver um fungo na unha, eu vou tratar, eu não vou encaminhar só porque eu lido com estética. Se eu tiver que tirar uma pinta, um nevo, se eu tiver que tratar um corrimento, eu vou fazer pelo menos essa introdução. Eu consigo fazer esse cuidado que eu acho que hoje em dia é o futuro também da profissão médica. Eu acredito que muitos médicos vão ser mais bem vistos, aqueles que conseguem olhar, não digo só com ética e na parte
profissional de técnica, mas também de tentar olhar globalmente esse paciente e poder abraçar. Hoje em dia, uma paciente minha que ela é tão ocupada no dia a dia, ela poder buscar um lugar, um centro, em que ela vai ter tudo no seu atendimento. Ela pode fazer uma consulta de check-up, a gente vai colher Papa Nicolau, vai pedir os exames, ela já vai retocar o seu botox, ela vai fazer seu laser íntimo vaginal de clareamento ou de ressecamento, de pós-menopausa, tudo num grande centro. Mesmo a gente fazendo tratamentos faciais, corporais e da região íntima, o carro-chefe é a cirurgia íntima laser e é o que mais me encantou nesses anos todos de formada, estou formada há 20 anos, né, novamente falando, foi como mudou a cirurgia da linfoplastia laser, porque era uma cirurgia burocrática, em que envolvia necessariamente uma internação hospitalar, envolvia esses custos, né, de anestesista, hospital, esse risco maior para o paciente anestésico, o risco de infecção hospitalar, mesmo que seja um hospital de referência, sempre existe esse risco aumentado. Hoje em dia, com o laser, a gente conseguiu trazer para ser uma cirurgia de pequeno porte, ou seja, ela tem o mesmo porte cirúrgico de uma cirurgia dentária ou de uma cirurgia dermatológica, tipo um cisto ou um câncer de pele, e a gente poder conseguir realizar em consultório. No mesmo lugar, você facilitar também de um procedimento cirúrgico em que você possa fazer, sei lá, numa sexta-feira, se recuperar em 3 dias, e segunda-feira você está trabalhando em questão de 3 dias, né, sendo um trabalho como escritório, sem maiores esforços físicos, isso também revoluciona a vida da mulher. Eu fui aprimorando meus estudos, as minhas 3 especializações, a vivência, que eu acho que isso é importante, eu acho que tem uma curva de aprendizado, tem uma curva de experiência, de maturidade, que eu acho que 2 décadas de formação como médica foram agregando em mim para dar segurança. Então, quando eu vim recomeçar em São Paulo, o que é interessante, mesmo eu tendo ouvido que você não ser de São Paulo, você recomeçar e seria algo mais difícil, eu sempre acreditei no meu potencial como médica e eu sempre tive muito esse marketing, por assim dizer, de uma paciente para outra. Eu acho que esse é um outro lado muito gostoso de trabalhar com mulher, porque quando mulher gosta, vai vir sua irmã, sua amiga, sua mãe, sua tia. Ainda mais que eu trato tudo isso, então muitas vezes eu tô tratando uma família inteira, tenho várias famílias que eu trato, é muito gostoso isso, parece que eu sou a médica da família mesmo e sou. Há 5 anos atrás eu foquei que eu queria montar a minha clínica. Tenho meu primeiro consultório, eu atendia, pagava todos os dias da semana, mas eu atendia um dia da semana para concentrar e trabalhava em outros lugares e fui esperando crescer. A gente foi realmente aumentando os dias de atendimento até que chegou um ponto que eu falei, não, eu vou me dedicar somente para a clínica e logo de uma sala viraram 2 e com o passar do tempo de 2 salas ficou pequeno novamente e aí a gente procurou um andar, um local maior. E aí eu realmente quis começar do zero. Então a gente pegou um pavimento livre para realmente montar do jeito que a gente gostava. Então, como eu tinha essa noção de ter que unir a dermatologia e a ginecologia da privacidade, é uma clínica focada na mulher, na privacidade, no conforto, né, com elegância, com sofisticação e que passasse esse lado tecnológico, mas ao mesmo tempo remetesse um pouquinho um lado um pouco spa, um pouco que desse cuidado, conforto para essa paciente, ligação das salas, os vários aparelhos, as tecnologias que a gente tem aqui, que eles possam migrar de uma sala para outra. Então, quando eu estou dando um atendimento para uma paciente, se ela quiser ser atendida no rosto, depois migrar para a íntima, eu falo brincando que é como se quando você vai num manicure, num salão, às vezes você chega a fazer a mão, aí resolve alguém fazer seu cabelo, e aí você vai fazer outra parte. E com isso a gente consegue promover para a paciente muita conveniência até ela chegar no mesmo lugar, a gente trazer as tecnologias das salas, olha, a gente vai fazer no rosto, algo corporal, pescoço, mãos, junto vai aplicar o laser íntimo. E eu tô atendendo muitas pacientes até, não só de fora de São Paulo, mas fora do país, em que a gente faz as consultas online, programa totalmente os seus procedimentos, então às vezes no mesmo dia ela faz um laser íntimo, faz a cirurgia íntima laser, e ainda associa algum tratamento ou facial, corporal, estético e consegue resolver num período breve no Brasil, bem planejado, com um pós direitinho. Eu realmente tenho prazer de falar como especialista que a gente está alcançando vários países e todos os continentes do mundo. Eu já atendi pacientes desde Austrália, Nova Zelândia, Japão, Canadá, Estados Unidos,
vários países da Europa, África do Sul. Eu sou extremamente feliz, extremamente grata. Eu acho que quem trabalha comigo percebe isso nitidamente. Eu amo com o que eu trabalho, não só a medicina, mas principalmente a estética íntima e lidar com mulheres. Acho que é uma troca muito grande. No dia a dia, você vê a evolução de cada mulher, você compartilhar e você entender o mundo de cada um, como é a vivência de cada um. Tem uma troca muito grande, elas têm um carinho muito grande, muitas que viajam, trazem lembrancinhas, não pelo presente em si, mas pelo amor de lembrar de você. Me sinto privilegiada de ter feito a diferença na autoestima e na autoconfiança de tantas mulheres.